Zumbis. Cadáveres reanimados, guiados apenas pelo instinto. Criaturas que, mesmo cambaleando, são capazes de derrubar cidades inteiras. Um estado, um país, talvez o mundo inteiro. E o mais assustador não são os monstros em si, mas o fato que, em tantas histórias, a humanidade nunca está preparada. A queda vem rápido, o desespero, mais ainda. Mas por que isso me assusta tanto? De onde vem esse medo irracional de algo que nem existe? Bem, deixa eu te contar algumas experiências que eu tive com esse gênero tão maluco de terror. Não é novidade pra ninguém que os zumbis já fazem parte da cultura pop há muito tempo. Existem inúmeras obras envolvendo essas criaturas. E, sendo bem sincero, eu não sou o maior fã de terror, principalmente quando o assunto é zumbi. Mas por quê? Você pode estar se perguntando. E a resposta é simples. Eu realmente tenho muito medo. E não é só por causa dos sustos aleatórios que aparecem do nada na sua tela. O medo vai além. E o medo da ideia de que, talvez, isso realmente possa acontecer. Parece loucura, não é? E talvez, pode ser mesmo. Mas pensa comigo. Da mesma forma que um estudo para curar alguma doença pode ser a salvação da humanidade, também pode ser um desastre. Algo sair do controle, algo que não deveria acontecer. A verdade é que muitas coisas acontecem por debaixo dos panos, e a gente nunca sabe o que está realmente acontecendo por aí. Deixa eu te contar algumas experiências que eu tive quando era criança, porque o medo que eu tenho hoje começou tudo por causa desse filme. Uma das minhas primeiras experiências com zumbis foi com o filme Extermínio 2, e olha, não foi nem um pouquinho agradável. Era por volta de 10 a 11 horas da noite. Eu tava na sala com meu pai, assistindo um filme aleatório que tava passando na Record. Só que ele decidiu mudar de canal, e esse canal foi a Band. E, bem, foi algo que podia não ter acontecido, porque na hora que ele mudou o canal, tinha acabado de começar o filme. Tá, olha isso. Como é que você não ficaria com medo depois de ver um negócio desse? Mas eu continuei assistindo com meu pai, ou pelo menos eu tentei. A real é que eu não lembro exatamente tudo que acontece no filme, até porque eu nem terminei. E eu não tive culhões pra reassistir enquanto escrevi o roteiro. Então, eu só vou acabar contando o que eu tenho gravado na minha memória. Depois de um tempo, um time skip. Meses se passam. E descobrimos que aquela mulher, sim, aquela que foi abandonada bem no comecinho, está infectada, mas de uma forma diferente. Ela ainda mantém sua consciência. Ela é levada para um centro de pesquisa e ali rola um reencontro, entre aspas, com o cara que deixa ela para trás. O que parece ser um momento romântico vira um belo pesadelo. Depois de um pouco de papo, ele simplesmente vai e beija a mulher. E, bem, vocês já sabem o que vai acontecer. Ele é infectado. E aí, é só ladeira abaixo. Ele acaba mandando de arrasta pra cima de uma forma que eu não posso colocar aqui de jeito nenhum. Eu não quero descrever de jeito nenhum, né? Então, depois disso, ele basicamente vai fazendo a limpa em qualquer pessoa que estiver perto ou na frente dele. Chega em um determinado momento em que as pessoas estão sendo trancadas em um certo andar e as luzes se apagam completamente, enquanto vários soldados se posicionam do lado de fora do prédio, já à espera do que provavelmente vai acontecer. E bem, as pessoas que estavam ali dentro conseguiam escutar vários barulhos vindo de uma porta, e, pra surpresa de ninguém, eram vários socos vindo daquele infectado, tentando arregaçar a porta e entrar de qualquer jeito, né? Uma hora ou outra e acaba acontecendo isso, então ele simplesmente consegue estourar a porta e começa a avançar pra cima de todo mundo. E com isso, ele começa a infectar todo mundo e o lugar vira um verdadeiro inferno. Escuridão total, pânico, correria, gritos. Quem conseguia escapar era carinhosamente recebido com tiros dos soldados. Afinal de contas, é muito mais fácil atirar em todo mundo que tentar acertar só os zumbis, não é mesmo? E assim, termina a minha breve e marcante experiência com Extermínio 2. Quer dizer, eu provavelmente nem vi a metade do filme. E porque logo depois disso eu fui direto pra cama, mas quem disse que eu dormi?
Esse foi o filme que me fez ter medo de zumbis. Pode parecer bobo, mas é inegável. Alguns desses filmes realmente mexem com a gente. E já que eu tô nesse clima de falar de zumbis insanos, eu vou falar de um filme que eu não sou de lembrar tanto. Porém, diferente do anterior, eu consegui ver esse inteiro. Pelo menos não da primeira vez. Tudo começou numa aula de informática. Tava acontecendo uma votação do pessoal para poder ver que filme que a turma ia ver. E eu não lembro nem um pouco do que seria a segunda opção, mas eu só sei que eu votei nela. Mas, claro, não era o meu dia de sorte, e o filme escolhido foi Guerra Mundial Z. A partir daí foi só ladeira abaixo. Eu cheguei a assistir até o começo do surto, e eu percebi que não era pra eu estar vendo aquilo ali. Eu já não estava muito bem vendo tudo aquilo, mas eu tentei ver e com isso eu vi que mais pessoas tinham o mesmo medo que eu. E juntos fomos atrás de uma forma pra gente sair dali, pra não ter que ver isso. E falando dessa forma só faz parecer que a gente é um covarde, mas acontece, né? Depois de muito insistir, a professora conseguiu deixar que todo mundo que não queria ver o filme saísse da sala. E a gente foi ficar na quadra, conversando com o resto do povo e tal pra lá, enquanto o resto do pessoal ficou lá vendo o filme. E depois de alguns anos, eu acabei pegando esse filme pra ver junto com meu pai e eu cheguei a ver inteiro, mas ele realmente me deu um pouquinho de medo. Por mais que não tenha sido da mesma forma que Extermínio 2, Guerra Mundial Z me deixou com várias imagens marcantes, principalmente as hordas de zumbis escalando muros, correndo como loucos. É bizarro. Fora várias cenas que realmente criam um suspense muito grande pra te mostrar que aquilo não é nem um pouco normal e nem o que você tá acostumado a ver. E sinceramente eu não assistiria de novo. E bem, eu acho que já chego de falar de filmes, não é mesmo? Como não citar o que talvez seja a melhor série de zumbis já feita? Sim, eu estou falando de The Walking Dead. Quando eu era mais novo, eu cheguei a assistir por volta de até a segunda temporada. Eu assistia, mas me tremendo todo. Eu acabei parando porque eu achei que eu não ia conseguir terminar, porque eu realmente ficava com bastante medo. Só que ano retrasado eu decidi dar uma nova chance e eu maratonei praticamente tudo, mas eu acabei parando. Só que dessa vez não foi porque dava medo, mas sim porque acabou ficando muito monótono e sem graça. Mas olha, isso é papo pra um vídeo só sobre The Walking Dead. E no geral, minha experiência com The Walking Dead foi muito boa. Por mais que o medo estivesse presente em vários momentos, a série vai além de zumbis. Ela fala sobre pessoas, sobre humanidade, sobre quem realmente devemos temer. Agora, falando de zumbis em formatos diferentes, deixa eu trazer um anime que talvez pouca gente conheça. Ing School of the Dead. Eu me lembro até hoje de quando eu tava vendo um vídeo do canal do Batman Animes falando sobre ele. E, claro, né, eu nem parei pra ver direito do que se tratava o anime e eu já fui logo assistir, porque a curiosidade acaba matando o gato, não é mesmo? E logo de cara você já começa o primeiro episódio já com zumbis na sua cara, sem dó nem piedade. E por mais que pareça que não era pra ser dessa forma já ao começo, você se surpreende bastante. Por mais que tenha uma pegada de comédia e et, Ing School of the Dead foi um dos poucos animes que realmente me deram medo, principalmente porque eu ainda era bem novo quando eu cheguei a ver. E depois de um bom tempo eu peguei pra ver tranquilinho. E olha, eu também pretendo fazer um vídeo de School of the Dead, então, bem, fiquem ligados. E talvez você esteja se perguntando, mas e sobre jogos? Você teve alguma experiência em relação a isso? E sim, eu tive, mas não chega a ter uma experiência tão grande para poder trazer para esse vídeo. Até porque eu raramente jogo jogos dessa forma. E as únicas experiências que eu tive foi vendo outras pessoas jogarem mesmo. Como por exemplo, Left 4 Dead, que eu ia de vez em quando na casa de alguns primos e eles estavam jogando lá. E não é nem um pouco legal. Eu cheguei a comprar o jogo pra jogar, mas eu não gostei de um pouco, eu só desinstalei e deixei de lado isso. Então numa
máximo só seria isso, porque outras experiências só tive depois que eu fiquei mais velho e se vocês quiserem eu posso trazer isso em outro vídeo, que pode ficar melhor ainda. Depois de passar por todas as experiências na infância, eu achei que eu nunca mais ia querer ver nada relacionado a zumbis. Mas por mais que eu não goste tanto, algumas obras realmente conseguem me prender, mesmo com aquele medinho que vem no fundo. E temos alguns exemplos. The Walking Dead, #Alive, Iggy of the Dead, Zone 100, Kotetsujo no Kabaneri, e recentemente eu comecei a ficar bem interessado no jogo The Walking Dead. Tudo isso graças ao canal do TGK e esse vídeo aqui. Foi uma experiência muito boa assistir esse vídeo. Algum dia, quem sabe, eu crio vergonha na cara e finalmente jogo também, né? Se você se interessou, recomendo que você vá ver o vídeo do cara, que realmente é muito legal. Agora, talvez você esteja se perguntando, ué, e outras obras famosas de zumbi? A real é que ou eu vi e não senti nada tão marcante quanto as experiências que eu citei, ou simplesmente nunca tive contato mesmo. É porque são muitas obras mesmo, então é realmente complicado ter acesso a todas elas. Mas vamos para a parte final desse vídeo. Afinal, por que tanta gente gosta tanto de histórias sobre zumbis? Tem algo muito forte nessa combinação de suspense, ação e o medo do desconhecido. Zumbis são mais do que monstros, eles são metáforas vivas, ou mortas, para tudo que a gente teme. A perda de controle, o colapso da sociedade, o fim do mundo como conhecemos. Essas obras permitem que a gente explore esse medo de forma segura, profunda e controlada, ou pelo menos era para ser. Enquanto vemos os personagens lutando para sobreviver, a gente reflete também sobre a própria humanidade, sobre como reagiríamos e, principalmente, sobre o que realmente devemos temer.